Muito bom dia, Vintage! Bom dia! Vocês estão felizes aí com Jesus? Sim. Meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui dessa igreja e nós estamos em uma série de Titos, falando sobre organização. Então eu já peço que você abra a sua Bíblia aí, em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, carta de Paulo a Tito no capítulo de número 2. Fica com a Bíblia aberta, porque... pastor, mas vocês vão passar os textos aí, vamos passar... Mas às vezes eu volto num texto antigo ali e você não vai acabar não lendo, entendeu? Então abre aí em Tito capítulo 2. Nós vamos encerrar o capítulo 2 hoje, do verso 11 até o verso de número 15, tá bom? São 5 versículos apenas e eu creio que vai ser uma bênção. Bom, no primeiro sermão eu falei para vocês sobre Jesus. Nós vamos meter uma britadeira na sua igreja. Segundo lugar, segundo dia da série, eu falei para vocês sobre que nós vamos pegar essa britadeira e colocar nas famílias. E hoje eu vou falar sobre a britadeira de Deus. Que ferramenta é essa? Que ferramenta é essa que Deus usa para organizar a sua igreja, para organizar as famílias, para colocar em ordem o mundo caído? Qual é a ferramenta que Deus usa? Qual é? É essa britadeira que eu quero falar para vocês hoje. Bom, então, lembrando, no primeiro dia dessa série, eu falei para vocês basicamente o quê? Como que nós organizamos uma igreja? 3 coisas, vocês se lembram? Primeira, pregue a palavra. Vocês se lembram disso? Lembram ou não lembra? Segunda coisa, levante líderes. E terceira coisa, confronte os falsos profetas, falsos mestres, tá bom? Depois eu falei para vocês sobre a ordem na casa. Só que é o seguinte, aqui em Tito, Paulo ele vai fazer uma coisa invertida que ele normalmente não faz nas cartas. Normalmente, presta atenção aqui, gente. Presta atenção em mim aqui, ó. Normalmente, Paulo começa com a teologia. E depois, Paulo vai indo e ele aplica isso na vida do dia a dia. Aqui está ocorrendo o contrário. O apóstolo Paulo, ele está começando na vida prática e agora ele vai mostrar da onde vem tudo isso. Da onde que tudo isso vem. Então, eu quero falar para você sobre essa britadeira, essa ferramenta que Deus utiliza para a sua igreja. E isso é muito importante que você preste atenção aqui. Então, em primeiro lugar, a britadeira de Deus, verso de número 11. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Qual é a britadeira de Deus? Qual é a ferramenta que Deus usa? É a sua graça. A ferramenta de Deus é a sua própria graça. A graça de Deus é o seu favor imerecido. Nenhum de nós aqui merecemos nada de Deus. Ou, na verdade, todos nós aqui não merecemos nada de Deus. A ideia básica para nós entendermos isso é quando nós falamos sobre teodiceia ou sobre o problema do mal. Muitas pessoas dizem, se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem? Cara, veja, a pergunta está errada. Não é porque coisas ruins ocorrem. A pergunta é por que coisas boas ocorrem para você e para mim. Nós não merecemos nada de bom. Nós não merecemos ter alegria. Nós não merecemos ter prazer. Nós não merecemos nada de bom. Por que coisas boas ocorrem conosco? A graça de Deus, o seu favor imerecido é essa britadeira, é essa máquina, é essa ferramenta que Deus utiliza. O que Paulo está falando aqui a partir do verso 11? Sobre a sua epifania, essa manifestação visível do que estava invisível. Atenção! O apóstolo Paulo está dizendo que a graça de Deus se manifestou. A ideia aqui é como um sol nascendo. A gente estava agora, sexta-feira, eu fui com os rapazes, com o Mike, o Leandro e o Pedro. Nós fomos a Chapecó, fui pregar em Chapecó. E eu não queria dormir lá, queria vir para casa. Eu saí de casa com a Isabel chorando, mas chorando e dizendo, papai, não vai, papai. Aí daí o lado do cara mais
mais pentecostal. Será que vai acontecer alguma coisa comigo? Essa guria não para de chorar, cara. Estranho, né? Aí fomos, entrei no carro, oramos, repreendemos tudo que é demônio. E eu disse pros caras, eu quero ir e quero voltar. Daí o Michael, por que tá falando isso? Porque eu te conheço, pezinho pesado. Tá bom? Quero ir e voltar. Aí o Michael tava dirigindo assim, e cada ultrapassagem eu cantava uma música em árabe. E era aquelas ultrapassagens. E eu dizia, eu não quero acabar como o David Wiggerson. Daí ele andando assim, e daí ele dizia, é que eu gosto mesmo de dirigir com um travesseirinho aqui, ó. O Michael dizia. Aí fui, né? Chegamos lá, preguei. Aí, cara, nós chegamos na igreja em Chapecó 7:55. E o culto era às 8. Saímos daqui 11:30 da manhã. Preguei, comemos, entramos no carro e estamos voltando embora. E quando nós estamos chegando em Porto Alegre, o sol está nascendo. O sol estava nascendo. A ideia da graça de Deus é exatamente essa. Nós andamos a noite toda nas trevas, de noite. E tu passa por aquelas ruas, aquelas estradas escuras, né? E daí você não tem nada iluminando. Só a luz do carro. E daí você sabe assim, daqui a pouco o sol vai nascer. O apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso. Porque a graça de Deus se manifestou. A graça de Deus brilhou como um sol nas trevas. Aonde essa graça nasceu? Essa graça nasceu em primeiro lugar na estrebaria. Ninguém dava nada. Os homens estão olhando ali um local de depósito de animais. A graça de Deus não nasceu nos palácios. A graça de Deus não nasceu em convenções. A graça de Deus veio ao mundo em um local sujo, em um local que jamais se imaginaria que a graça de Deus poderia aparecer ali. A graça de Deus nasceu para os cegos que foram curados. Você imagina, você não olhar, você não poder contemplar as coisas. E a visão é uma das maiores bênçãos. Vocês sabem, não sei se vocês notaram, eu sou vesgo, eu sou estrábico. E daí a pessoa, por que tu não opera? Tem como operar? Tem como sim. Na verdade, quando eu era criança, eu fui operar. Só que comecei a gritar lá dentro. E hoje eu jamais vou operar os olhos, por quê? Porque é problema para os outros, é quem me vê. Eu vejo bem pra caramba. Estava lá em casa ontem, assim, a gente estava medindo visão, eu via melhor que todo mundo. O problema é para os outros. Poder enxergar, poder ler a Bíblia. Aí você imagina esses caras que eram cegos, cara. Aí Jesus chega ali e cura eles. A graça de Deus nasceu para os endemoniados que foram libertos. Você imagina a sua vida toda sendo perturbada por demônios. Você passar a vida toda sendo oprimida por demônios. E de repente vem um homem. Ele estende as mãos, ele fala uma palavra e esses demônios, essa perturbação sai. Essa graça nasceu para as prostitutas que foram salvas. Mulheres que utilizavam o seu corpo como ganha-pão, se prostituíram, eram vistas como coisa, eram coisificadas. Essa graça nasceu para elas. Essa graça nasceu para os mortos que foram ressuscitados. Lá está caminhando uma mãe, uma viúva. E ela tem um filho só. Ela não teria como trabalhar, ela não teria como se manter. Aí Jesus chega e ressuscita o seu filho. A graça de Deus estava nascendo ali. A graça de Deus veio para os leprosos que foram limpos. Você imagina você viver em uma sociedade onde, se você tem uma doença, você é excluído, você é excomungado, você não pode viver com outras pessoas. Agora nós passamos por isso, agora na pandemia. As pessoas que estavam com o Covid-19, elas não podiam ficar com outras pessoas, mas era uma quarentena. E no início da pandemia, todo mundo achou que quarentena eram 40 dias, né? Eu não sei por que não é, né? Que bom que não é.
Aí o cara ficava isolado. Você imagina você passar a vida toda isolado e você ficar morando em um local, em um leprosário, em um local apenas para pessoas doentes. Aí vem um homem, um judeu, e cura você, e restitui você à vida comunitária. Essa é a graça de Deus. Mas quando nós olhamos isso aqui, quando nós lemos isso aqui, nós ficamos pensando, que loucura, o cego, a prostituta, os leprosos, coitado deles. Não! A Bíblia está falando de você. A Bíblia está falando de mim. Como diz o Casting Crowns, o Mark Hall, eu era o cego. Eu era o fariseu, apoiado em justiça própria. Porque todos nós, quando lemos o texto do fariseu, nós sempre queremos dizer que nós somos quem? O publicano. Não, esses fariseus são sempre os outros. E quando você faz isso, você segue sendo fariseu. O que você aprendeu hoje, João? Eu aprendi que eu não posso ser fariseu, né? Porque o fariseu dizia, graças a Deus que eu não sou publicano. E tu, graças a Deus que eu não sou fariseu. Fariseus somos nós. Os cegos somos nós. Os prostitutos e prostitutas somos nós, com a mente pornificada. E que se Deus permitisse passar os nossos pensamentos nesse telão aqui, nós nunca mais voltaríamos a esse local aqui. Porque você já pensou coisas tão pervertidas que você não conta para ninguém. Essa graça, ela nasceu, ela se manifestou. Veja comigo aqui, 3 marcas dessa britadeira, essa ferramenta. Primeira marca, a sua origem, verso de número 11. Porque a graça de quem se manifestou? De quem? Não é a graça do pastor, não é a graça da igreja, não é a graça da denominação, não é a graça do louvor, não é a graça do ministério, não é a graça de nenhum de nós, é a graça de Deus. Vem dele, não vem de político, não vem de partido, não vem de ideologia, vem de Deus. É um presente do céu. A origem dessa graça não é humana, é divina. Em segundo, qual a sua natureza? A natureza dessa graça, porque a graça de Deus se manifestou, verso 11, trazendo o quê? Trazendo o quê, Vintage? Essa graça é salvadora. Essa graça pode salvar você. Você pode ser salvo aqui. É impossível que todos nós aqui estejamos juntos, de mãos dadas, indo para o céu. É impossível que não tenhamos ninguém perdido, indo ao inferno aqui essa manhã. É impossível. E é para você que eu quero dizer. Existe salvação para você. Existe perdão para você. Existe graça. Existe um favor imerecido para você. Sua natureza, ela é salvadora. E a sua extensão, até onde ela alcança? O cara é calvinista, o cara não quer falar isso. Vamos lá. Vamos lá, calvinista. Todos os homens. Ela alcança todos os homens. Todos os homens. O que é todos aqui? Todos é todos. Você possui um crime. Você cometeu algo terrível. Você não apenas tem pecados em sua vida, mas você esconde um passado de trevas. Há uma boa notícia para você aqui essa manhã. A graça de Deus pode alcançar você. A graça de Deus pode salvar você. Ela atinge todos os homens. Ela atinge de direita, de esquerda, brancos, negros, homens, mulheres. Ela atinge a todos. Em primeiro lugar, essa é a britadeira. Essa é a ferramenta de Deus. Esse é o método de Deus. É a sua graça.
de smartphones. Por isso que é bom ter papel. Ok? Ok? A China não vai poder rastrear o teu papel. Vamos lá. Verso 12 e verso 13. A didática dessa brincadeira. Ela, o que ela faz? Nos educa. O que ela faz? Nos educa. Então ela não só salva. A graça de Deus é só para salvar? Sim ou não? Essa graça nos salva e Nos educa. educa. Uau! Ela nos salva e ela nos educa. Para quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma como? Vamos lá! Sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do quê? Alguém filma aqui esse momento, porque o que eu vou falar aqui tem que ser filmado. Alguém abre aí no celular e filma, por favor, uma pessoa só. Pode seguir na frente aqui, bora? Tá fazendo isso aí, Mateus? Tá fazendo isso aí? Tá filmando? Agora tô, atenção. Abriu um parênteses aqui, verso 13. Aguardando o quê? A bendita esperança, a manifestação do quê? De quem? Jesus é Deus! Jesus é Deus! Ok? O nosso grande Deus e Salvador Jesus. O artigo no grego aqui é definido. Paulo está chamando Jesus de Deus. Ok? Quando perguntam para mim, os testemunhas de Jeová são irmãos? E eu falei, sim, são irmãos dos demônios. Ficaram bravos comigo. Nós cremos que Jesus é Deus. Aquele judeu do primeiro século, aquele simples carpinteiro que foi pendurado em uma cruz, ele vai voltar, ele vai julgar nós, ele vai julgar todo mundo. Ele é Deus. Voltando para o texto, vamos lá. Essa graça nos educa. A graça de Deus nos ensina, primeiro, a dizer não. Como assim, Jack? Veja comigo. Ela nos educa. O que é educa? Ela nos ensina a viver. Eu e você precisamos aprender a viver. O pecado destruiu com a gente. O pecado avacalhou com a gente. Então nós precisamos de alguém que nos salve e de alguém que nos ensine a viver. Ok? Tá tudo bem, estou com um aqui. Ok? Essa graça, atenção em mim aqui, não perde atenção. Ela nos educa. Verso 12. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então, ela nos educa, nos ensina a rejeitarmos, em primeiro lugar, a impiedade. O que é impiedade? A impiedade é uma rejeição, mas ela é uma rejeição a Deus. Então a graça nos educa a rejeitarmos o que rejeita a Deus. Tudo o que se opõe a Deus, você e eu precisamos de educação. Precisamos ser educados. Precisamos ser ensinados a rejeitarmos tudo o que rejeita a Deus. Tudo o que se opõe à verdadeira adoração. Ela nos ensina a rejeitarmos as paixões mundanas. Aqui está o ponto. Se você e eu não rejeitarmos a impiedade, nós iremos dar o segundo passo, que é o passo de abraçar as paixões mundanas.
são desejos descontrolados, desejos que não estão debaixo do poder e do domínio do Espírito Santo. Essa graça, ela nos educa a rejeitarmos a impiedade e as paixões mundanas. Quando nós rejeitamos isso, nós começamos a abraçar o estilo de vida do reino de Deus. Nós passamos a ter novos desejos. Antes, você e eu desejávamos pecar, desejávamos coisas ruins. Pastor, mas eu ainda continuo tendo desejos ruins. Só que agora nós temos também bons desejos. E aos poucos, conforme vamos sendo edificados, lavados, santificados, esses desejos impuros vão diminuindo e os desejos santos vão aumentando. Por isso que nós precisamos dessa graça. Resumindo, a graça de Deus nos ensina a rejeitarmos a velha vida. Ela nos ensina a rejeitarmos a vida velha. Você e eu temos uma vida para rejeitarmos, uma vida passada. Ah, pastor, mas eu nem fiz tanta coisa assim. Quando eu vim para Jesus eu tinha 15 anos de idade. Eu nunca tinha usado droga. Na verdade, nunca usei. Não, brincadeira, uma vez eu botei a camisa do Inter. Eu perdi uma aposta. Mas outros tipos de droga eu nunca usei. Eu era virgem. Nunca tinha transado. Nunca tinha usado drogas, exceto a camisa do Inter. Eu nunca tinha feito nada para o mundo. Mas eu era um pecador, alvo da ira de Deus. Eu tinha 15 anos de idade. A minha família dizia: por que tu vai para a igreja? A igreja é um local para pessoas que foram criminosas, para pessoas que fizeram tudo errado. E eu dizia: mas eu fiz tudo errado. Só que Jesus me salvou antes das coisas começarem a degringolar. Talvez, adolescente, essa seja a tua realidade aqui. Talvez, queridinho adolescente, você não teve tempo ainda de praticar coisas, porque o papai e a mamãe estão em cima. Que você abra o coração para Jesus hoje aqui, antes do pecado invadir o teu coração e fazer uma destruição dentro do teu ser. Essa graça nos educa a rejeitarmos isso. E ela nos ensina não apenas a dizer não. Essa graça nos ensina a dizer sim. Verso 12. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos esse mundo de forma qual? Uau! Ou seja, ela nos ensina a abandonarmos uma vida e abraçarmos agora uma nova vida. Atenção aqui. A graça de Deus nos ensina a viver de forma sensata. Ou seja, nós passamos a ter um relacionamento correto conosco. Você vive de forma sensata. Você passa a se relacionar bem consigo mesmo. Nós passamos a ter prudência, moderação. Ela nos ensina a viver de forma justa. Ou seja, nós passamos também a nos relacionarmos de forma correta com o próximo. De forma sensata, eu vivo bem comigo. De forma justa, eu vivo bem com o outro, com o próximo.
E ela nos ensina a viver de forma, qual aí está no texto? Piedosa. Agora eu vivo bem com Deus. Ou seja, a graça de Deus, cara, não perde o raciocínio. A graça de Deus me ensina a abandonar a velha vida, abraçar uma nova vida. E essa nova vida é uma vida que eu aprendo a viver bem comigo, com o próximo e com Deus. É uma transformação. Resumindo, a graça de Deus nos ensina a abraçarmos uma nova vida. Eu tinha uma vida velha, eu abandonei essa vida, e muitos aqui são assim. Muitos aqui abandonaram uma velha vida, mas não abraçaram uma nova. Você só não faz o que é errado, mas você não faz o que é certo. É questão de tempo para você cair. Todos nós precisamos de santificação negativa, que diz não para o pecado, e precisamos de santificação positiva, que diz sim para as coisas de Deus. Todos. A graça de Deus nos ensina a vivermos uma nova vida. Se isso não ocorrer na sua vida, a graça de Deus vai se tornar vã, e você inevitavelmente vai abandonar essa graça. Você precisa dizer sim. Se pegar fogo aqui, me avisa, tá? Se você quiser desligar as coisas aí, gente. Saiu alguma faísca aqui? Eu posso ficar tranquilo. Não vou fazer que nem o Michael Jackson quando queimou os cabelos lá, né? Só quem é velho lembra. O cara dançando no clipe da Pepsi lá. Atenção, não perde atenção aqui. Ok? Atenção. Verso 13. Aguardando o quê? Vamos lá, gente. Bora, não perde. Vamos lá. Aguardando o quê? E a manifestação do quê? Vamos lá. Verso 13. Está falando da manifestação de quem? Da graça. Verso 13. Da glória. Verso 11 era a manifestação do quê? Da graça. Vamos, Vintage. Verso 11, manifestação da graça. Verso 13, manifestação da glória. Se você não ver, não experimentar a manifestação da graça de Deus na sua vida, você não vai experimentar a manifestação da glória de Deus. Primeiro, eu preciso ter contato com a graça para depois ter contato com a glória. Muitas pessoas querem uma experiência com a glória de Deus sem passar antes pela graça de Deus. Quando você olhava para o tabernáculo, na frente, o primeiro móvel do tabernáculo, qual que era? O altar do holocausto. Ninguém podia chegar no Santo dos Santos sem primeiro passar pelo sacrifício. Primeiro nós precisamos do sangue de Jesus. Primeiro nós precisamos de perdão de pecados, limpeza dos nossos erros, para depois experimentar a glória de Deus. Tiraram o sangue de Jesus dos púlpitos, tiraram a graça de Deus dos púlpitos, tiraram o evangelho dos púlpitos e querem falar sobre glória, 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 glória.
sobre a presença, mas não há presença sem o sangue. Não há poder sem o sangue. Não há glória sem o sangue. Não há perdão sem o sangue. Verso 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Essa graça, ela gera dentro da gente, ela gera aqui dentro um desejo, um anseio pela volta de Jesus. Você não entendeu? Essa graça, essa britadeira de Deus, ela gera aqui dentro um desejo, um anseio pela volta de Jesus. Amém. Nós passamos a desejar Jesus mais do que tudo nesse mundo. Nós passamos a ansiar por Jesus mais do que tudo nesse mundo. Nós precisamos aprender a viver. Precisamos abraçar o amor de Deus. Cara, por que a vida de alguns cristãos aqui está destruída? Porque você quer viver com base nos seus méritos. Peraí, pastor, mas eu não tenho que fazer o que é certo? Tenho. Você e eu precisamos fazer o que é correto. Você e eu precisamos fazer o que é certo, mas não é nisso que nós estamos apoiados. As nossas expectativas precisam estar apoiadas na graça de Deus. Vou explicar. Você e eu precisamos nos lembrar de uma coisa: nós somos filhos de Deus. Não é pela tua performance. Hoje de manhã eu acordei, fui treinar. Quando eu voltei, quando eu entrei em casa, a Thalita disse: as gurias estão lá em cima esperando o mamazinho. A Thalita estava fazendo mamar para elas. Quando eu estou chegando no meu quarto, as duas se taparam. E eu disse: cadê elas? Cadê elas? E eu digo assim: gato mia. E a Isabel: miau. Aí eu chego, eu faço cosquinha nas duas, eu brinco, eu beijo as duas, e elas não fizeram nada. Elas apenas existem, e eu as amo, e eu tenho prazer nelas. Assim é o teu Pai Celestial. Você nem acordou ainda, e Ele já olha para você com um olhar de amor. Você levantou hoje, com bafo de leão, foi no banheiro. Espero que você tenha ido. Você foi lá, fez que nem o rei Saul, aliviou o ventre. Espero que você tenha feito isso. E teu Deus te ama. E o teu Deus tem prazer em você. E o teu Deus tem amor por você. Cara, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Olha para mim. Você precisa viver com base nisso. Com base nessa perspectiva. Na perspectiva do amor de Deus. Você precisa viver debaixo dessa perspectiva. O teu Deus te ama. O teu Deus ama você. Nós precisamos nos deleitar no amor de Deus. Em terceiro e último, então em primeiro, verso 11, a brincadeira de Deus. Verso 12 e 13, a didática dessa brincadeira.
Essa britadeira tem uma didática, um ensino. Agora, terceiro, do verso 14 ao verso 15, a operação dessa britadeira. Posso usar? Vamos lá. Quando puder ligar aqui, me ajuda aí, tá bom? 3 verdades sobre a operação. Então, em primeiro, a britadeira. Em segundo, a didática da britadeira. Em terceiro, a operação dessa britadeira. Verso 14 e verso 15. Ele, cara, tu era para estar pulando agora, falando em línguas, enlouquecido aqui. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Vamos lá. 3 verdades. Primeira verdade, o presente, verso 14. Qual é o presente? Ele deu a si mesmo a nós. Jesus foi presenteado para você. Não, eu vou repetir isso aqui. Tu não entendeu isso aqui? É impossível você entender isso aqui e continuar com essa cara de pastel que você está aqui hoje de manhã. Pastel de rodoviária, sabe? Aquela cara daquela batata que tu comprou há 3 semanas, está dentro da tua geladeira, só vendo tu comprar iFood. Aquela alface roxa que tu comprou dizendo agora vai. Projeto Verão 2028. Ele deu a si mesmo por nós. Jesus foi presenteado para você. Nota, cara, que isso aqui é brutal demais. Olha para tudo. Vamos lá. Os 4 evangelhos. 4 evangelhos. Mateus. Bom nome para 4 filhos, né? Vamos lá. Algum evento dos 4 evangelhos? Me diz aí. O que é evento? Sermão do Monte. Sermão do Monte. Repita comigo assim. O Sermão do Monte foi por mim. Uau. Outro evento. Nascimento de Jesus. Repita. O nascimento de Jesus foi por mim. Isso é brutal demais. Vamos outro evento? Diz outro aí. A cruz. A cruz de Jesus. Tá muito ruim. Eu tô gritando aqui um tempão. Tu não consegue um pouquinho só? A cruz de Jesus foi. Isso aí. Olha para os eventos dos evangelhos. A cura dos cegos foi por mim. As palavras dele foi para mim. Te pega, te apropria, te agarra. Diga, foi para mim. Diga isso. Nós temos medo. Não. Opa. Verso 14. Ele deu a si mesmo por nós. Foi por nós. Foi por você. Foi pela tua vida. Deus olhou para você e disse: eu vou fazer por você. Não, veja, não é por nós, é pela glória de Deus. Uma coisa não está lutando contra a outra. Foi para a glória de Deus? Foi ou não foi? Mas foi por nós também. Ele deu a si mesmo por nós. Olha para tudo que tem nos evangelhos e diga: foi por mim. Ele não, pastor, então ele tem, hoje tem uma possibilidade de salvação aqui? Não tem nenhuma. Ele não possibilita a salvação, ele salva. Jesus é salvador, ele não é um possibilitador de salvação. Jesus é um salvador. Se tem uma possibilidade de salvação, então Jesus é um possibilitador de salvação. E ele não é isso.
Jesus é um salvador. Ele salva você. Ele salva você. O governo, a cultura, os políticos podem todos juntos rir da igreja. Só que o nosso Jesus nos ama. Você entendeu isso? Hoje nós temos pessoas que odeiam a igreja do governo. Odeiam a igreja. Odeiam a igreja. Só que não nos importa isso. Por que eu não fico falando o tempo todo disso aqui no púlpito? Porque o meu foco é Jesus. Meu foco é o que ele pensa da gente. Meu foco é o que ele sente pela gente. Meu foco é o que ele se deleita na gente. Então a primeira coisa aqui, a primeira verdade sobre a operação dessa britadeira está aqui, o presente. Segundo, o propósito, verso 14 ainda. Ele deu a si mesmo por nós. Para qual propósito? Por que ele deu? A fim de quê? De nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. Jesus fez isso. Ele deu a si mesmo para nos libertar do pecado e nos tornar puros e nos tornar seu. Esse é o propósito da graça de Deus. É purificar você. Não é para você viver que nem um ímpio e viver apertando o botãozinho do perdão. Não. E terceiro, qual o resultado? Qual o resultado? Segue lendo comigo aí. Verso 14. Um povo exclusivamente seu, dedicado ao quê? Ou seja, Jesus se deu por nós para nos livrar do poder do pecado e agora para trabalharmos em sua obra fazendo o bem. Esse termo aí, dedicado, no grego, ele refere-se a entusiasmo, exultação na prática do bem. Basicamente o povo de Deus é um povo viciado em fazer o bem. O povo de Deus é um povo louco por fazer o bem. O povo de Deus é um povo exultante, entusiasmado com o bem. O crente agora, ele passa a ter um novo amor, um novo anseio, novos afetos. Ele passa agora a ver beleza onde ele não via. Cara, isso aqui é belo. Antes não era. Antes fazer o mal era bom. Quem aqui se lembra do Príncipe de Nova York? O mal é bom, né? Agora não. Agora você não quer saber mais dos chocolates sensuais. Só quem é velho pegou a referência. Agora não. Agora você quer fazer o bem. Você quer ser bom. Você tem prazer nisso agora. Você não tem prazer em destruir. Fechando. Verso 15. Uma pancada aqui. Lê o verso 15 aí. Vamos lá então. Paulo manda a Tito algumas coisas no verso 15. Primeiro, pastor tem que fazer o que na igreja? Ensinar. Aqui é um trabalho paternal. Você ensina. Você ensina. 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 E os caras vão lá. Quem aqui já tirou a fralda de criança? Levanta a mão. No verão, tá? Não faz no inverno. Ok? A gente sabe como é que é, né? Você tá lá, tá achando que tá tudo bem. Quando vê, tu tá... Quando vê, mijou, fez xixi. Sai com aquela calcinha ou aquela cuequinha lá embaixo, assim, pingando. E daí o que acontece com teu filho? Tá começando a ir bem, a tua filha. Daí tem outros amiguinhos e ela não quer parar de brincar. O que vai acontecer? Ele fala assim, minha filha, vai no banheirinho fazer um xixizinho lá, minha filha. Vamos lá fazer um xixi. Não, eu não tô com vontade. É assim ou não é? Mas tu é pai. Isso está ensinando.
E daí ela tá brincando, quando vê, só escorre. Daí o que tu faz? Tu vai lá e limpa. Tu vai lá e ensina. Demora um tempinho ainda. O trabalho do pastor é esse. Você tá vendo o cara, você tá vendo que vai dar alguma sujeira ali. Aí tu fala assim: meu velho, tu não quer ir no banheirinho ali? Não quer ir no banheirinho? Tá na hora de tu ir no banheirinho ali? Não, tá tudo, pastor, tá tudo bem, meu irmão. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tá bem, eu tô vendo que não tá bem. É só vitória. Não, pastor, tá bem, é bênção. Como é que tá o casamento? Tá tudo bem. Aí quando vem o cara com a cueca lá embaixo, todo cagado. Pastor, me ajuda. Aí tu cai. Paulo manda Tito fazer o quê? Primeira coisa. Vamos. Ensinar. Segunda coisa. Exortar. As pessoas pensam que exortar na igreja é xingar. Pastor, é exortativo. Não. Exortar tem a ideia de encorajamento, estímulo, animar, persuadir. Vamos, imundice. Vamos, querido. Vamos. Bora. Vai mais. Dá para ir mais. Caminha, vamos, força. Você está encorajando, você está animando. Você está empurrando. Vamos. Tito, ensina. Exorta. Aí Paulo dá uma apertadinha um pouquinho mais. Opa. Qual o trabalho do pastor? Sabe o que quer dizer repreender? Repreender quer dizer repreender. Repreender quer dizer censurar. Você censura, confronta, age com energia. Você acusa, não como o diabo, mas você mostra: isso é mal, isso é bom, isso é diabólico, isso é santo, isso é maldito, isso é bendito. Vai por aqui, faz assim. Você é trabalho do pastor repreender. Aí eu te pergunto: nós estamos tendo pastores que também fazem isso? Porque esse é o trabalho que hoje em dia, se você quer enriquecer no ministério pastoral, é a primeira coisa que você tem que parar de fazer. Porque isso aqui não dá dinheiro. Porque o povo sai contrariado. O povo quer vir, quer ter uma experiência. O culto, ele tem que ser apenas sensorial. E eu creio que também os nossos sentidos estão envolvidos no culto. Nós também nos emocionamos, as nossas emoções também são afetadas. Mas a nossa psique, a nossa mente, ela tem que ser encharcada pela palavra de Deus. E eu vou falar coisas que vão desagradar você. E isso afeta a arrecadação financeira da igreja. Mas é papel do pastor. Paulo está mandando Tito fazer. Tito, repreende. Repreende, Tito. Não tenha medo. Repreenda. E eu estou aqui junto com os outros pastores, com os líderes de GC, com os irmãos de mais idade, para fazer isso. Aí Paulo fala o que é para Tito também? É para repreender como? Com toda a autoridade. Ah, pastor não tem autoridade, vírgula. Ah, mas o pastor pode usar mal. Pode. Aí o que tem que acontecer? Ele tem que ser repreendido. Mas Paulo está mandando Tito repreender com toda a autoridade. Com toda a autoridade. É por isso que nós não podemos ter no púlpito, na igreja, no meio dos obreiros, homens e mulheres covardes. Repreenda. É por isso que nós precisamos, eu vou falar isso aqui. Hoje nós vivemos na era da tolerância. Ah, porque precisamos de tolerância. Uma vírgula, rapaz. Uma vírgula. Tem um monte de coisa que eu penso e as pessoas não toleram. E eu não tolero também o que as pessoas pensam. Dane-se.
Ah, mas isso é uma intolerância. Sim, é uma intolerância. Eu não tolero isso. Não vou tolerar. Vou me prender por causa disso. Ah, porque tu é intolerante. Sim, eu sou. Eu sou. Toda vez que a Bíblia fala de tolerância, ela fala como algo ruim. Eu não quero extermínio, não quero a destruição, mas não podemos tolerar o que Deus não tolera. O que é dito na igreja de Tiatira? Tu tolera Jezabel, eu tenho contra ti isso. Não tenha medo. Não tenha medo da Globo, não tenha medo do governo, não tenha medo de juiz, não tenha medo de nada, tenha medo. Não tenha medo. Ministério público, não tenha medo de nada. É intolerante, eu não tolero isso, e acabou. E acabou. Mas aí tu não vai ter igreja, é contigo, o povo não vai, azar. Tua mulher vai te abandonar, azar. Tuas filhas vão embora, azar. Não vou tolerar isso. Seja corajoso, homem. Tenha coragem. Só que no mundo hoje dizer isso assim, eu quero fazer uma camiseta, eu sou um intolerante. Eu vou fazer, daqui às próximas semanas eu vou fazer uma bem grandona. Trans não é mulher. Eu vou fazer isso. Sério. Vou fazer isso. E vou lá na URGS. Mas os caras estão lá, meu. Os caras maior do que eu, um gogó do tamanho desse tamanho assim, ó. Um gogó. Peraí, cara. Aí eu tenho que olhar isso e tolerar isso aí. Aí eu tenho que olhar isso e dizer que isso é bom. Quantos pastores estão com medo da mídia, com medo do que vão dizer, fazendo retratações, vão para o inferno. Não. Cara, já dizia o profeta Falcão, porque homem é homem. Quando o Falcão se tornou um profeta, nós temos um problema. Porque homem é homem, menino é menino, macaco é macaco, viado é viado. Acabou. Ok? Foi o Falcão que disse. Ah, somos intolerantes. Falcão é intolerante, vai ser preso agora. Em quinto, Paulo diz o que para Tito? Não permita, Tito. Não aceite que desprezem você. Tito, não tenha complexo de inferioridade. Tito, olha só, Tito, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Você que vai ser pastor aqui, me ouve, Tito. Jovem Tito. Algumas pessoas vão tentar diminuir você. Você quer ser plantador de igreja? Me ouça aqui. Algumas pessoas vão tentar humilhar você. Vão tentar utilizar, em alguns momentos, as finanças, o dinheiro. Porque elas acham que tem a igreja na mão delas. Elas vão tentar diminuir vocês. Vão tentar diminuir o trabalho de vocês. Vão tentar humilhar vocês. Isso ocorre o tempo todo na vida de um pastor. O tempo todo. Presencialmente, na internet, ocorre com piadas, ocorre o tempo todo. O pastor é alguém que as pessoas vivem tentando o diminuir. Por quê? Porque elas odeiam o modo de Deus trabalhar. Elas odeiam essa britadeira. Elas odeiam a graça de Deus. Elas odeiam a forma de Deus agir. Porque a graça de Deus levanta o humilhado e humilha o soberbo. Tito, não permita que humilhem você. Não permita. Você vai ser confrontado. As pessoas vão tentar humilhar você, diminuir, vão tentar criar mentiras sobre a sua vida. Não permita isso. Tito, continue ensinando, continue exortando, continue repreendendo com toda autoridade e não permita que humilhem e diminuam você.
Essa é a forma de Deus trabalhar. A graça de Deus, a bondade e misericórdia de Deus. Toda a nossa vida cristã precisa passar por isso. Nós não temos como organizar uma igreja, botar em ordem uma igreja, se a graça de Deus não for o tesouro dela. Lutero dizia que o santo evangelho de Jesus é o tesouro da igreja. Esse evangelho, essa boa notícia da graça de Deus que nos alcança, é o grande tesouro da igreja. É o nosso grande tesouro. Nós vamos responder isso aqui hoje. E eu quero que você me ouça. Ok? Antes de mais nada, nós vamos buscar os nossos Enzos e Valentinas quando a banda começar a cantar. Então acalma aí. Tá bom? Depois que eu orar, quando a banda começar a cantar, você sai do seu lugarzinho, busca seu Enzo, busca sua Valentina para participar conosco aqui da resposta ao sermão. Lembrando, na Vintage, nós vamos responder esse sermão em primeiro lugar, ceando. Nós vamos comer e beber de Jesus. Nós vamos comer e beber do Senhor. Nós teremos 2 irmãos ali e 2 aqui, com pão e com vinho. Nós vamos pegar o pão e vamos mergulhar no cálice bronze. O cálice bronze é o quê? Vocês estão comigo? É ovinho de codorna, vinho. Que tipo de vinho, pastor? Vinho, aquele que você não dá para criança. Eu não vou contar para vocês que no primeiro ano da Vintage trocaram os cálices. As crianças saíram lá assim, ó. Eu te considero. Ok? Então, nós vamos cear. Nós vamos comer e beber de Jesus. Lembrando, as crianças participam nesse momento. Pastor, mas eu não quero que meu filho participe. Ok, teu filho não participa então. Aqui na Vintage as crianças ceiam. Se você nota evidências da graça de Deus na vida do seu filho participa da ceia. Mas pastor, como assim? Você vai dizer para o seu filho assim, ó. Você vai esperar os irmãos irem tomar ceia. Quando eles estão indo tomando a ceia pelo corredor, você vai falar para o seu filho no ouvidinho dele assim, ó. Tá vendo quem está tomando a ceia aqui, meu filho? Esse aqui é o povo que Jesus ama. Se ele entender isso aí, ele já entendeu tudo. Pode cear. Por quê, pastor? Porque no primeiro século as crianças ceavam. Ou vocês acham que as crianças ficavam paradas assim, olhando os adultos comer? Jesus disse, se vocês são ruins, você sabe dar coisas boas para o filho de vocês, qual filho vai pedir comida e tu vai dar uma pedra? As crianças ceavam junto. Vamos cear. Ah, pastor, mas eu não vejo evidências de salvação no meu filho. Eu vejo meu filho rebelde constantemente. Então ele é excluído da ceia por você. Você administra isso. Você é o pastor da sua casa. Nós vamos responder ao Senhor cantando. Nós vamos cantar a Jesus. Em último, nós vamos levantar uma oferta brutal aqui essa manhã. Eu quero chamar o Oribes. Cadê o Oribes? Está aqui? William Oribes. Vem cá, Oribes. Passa pra cá. O cara já vem com Bíblia, pastor. Bom dia. Não, fica com ela assim, fica bonito de ver. Fica assim. Presta atenção. Oribes é uma benção. Quer botar a Bíblia aqui pra botar? São notas? São. Tu vai usar ela agora? Não? Só. Pessoal, o Oribes veio falar comigo, foi quando que a gente conversou? Foi no dia do treinamento do Bezalel. E eu disse, ele veio contar para mim uma benção. E a gente não faz isso aqui na Vintage. Mas me deu vontade muito grande de fazer isso. Porque nós precisamos testemunhos. Eles precisam ser encorajadores. Nós temos testemunhos de salvação, da graça, de perdão. E raramente nós falamos testemunhos materiais. E nós temos um problema nisso. Qual o problema? O problema é que nós dividimos o mundo espiritual do mundo físico.
de um jeito que a Bíblia não divide. Então, há um problema quando nós não celebramos bênçãos materiais também. O problema é quando nós celebramos apenas bênçãos materiais. Mas bênçãos materiais continuam sendo bênçãos. Oribes, quantos meses é teu filho? Tem 9 meses, fez ontem. 9 meses? O que tu trabalha? Eu trabalho com direção de arte numa agência de publicidade. Tu trabalha com computador? Sim, Basicamente, o teu trabalho é desligar e ligar de novo. exatamente. Basicamente. O que o pessoal da... Eu sei que ele não é TI, tá? Mas o que o pessoal da TI faz? Reinicia. Desliga e liga de novo. É isso, cara. 90% do trabalho de quem trabalha com computador é chegar, gurizinho da TI assim, meu computador parou aqui. Desliga e liga de novo. Espera 5 segundos e liga de novo. Que droga, né, meu? Tá, vamos lá. Então tu trabalha numa agência. Isso. E a Leandra, tua esposa? A Leandra é professora. Trabalhava onde? Trabalhava numa escola pública do estado, né? Estadual. Concursada? Sim, né? Contrato do estado. Tu não sabia, né, Leandra? É isso. A gente não combinou isso, né? Tá bem desligado. Mas sabe quem é Jesus, né? Aí, Eurives, vamos lá. Aí, a Leandra engravidou, né? Isso. E daí ela entrou na licença aquela das mulheres, né? Licença... Maternidade. Eu também tô bem ligado. Ela entrou na licença maternidade. Uhum. E daí, qual era o teu temor, assim, né? Desde que ela engravidou, a gente começou a conversar se ela ia querer voltar, se ela ia querer ficar em casa. Daí eu falei pra ela até outubro do ano passado, que era onde praticamente acabava a licença dela. Quando que acabava a licença dela? Era em dezembro. Daí eu falei pra ela, vê até outubro ali, se tu vai querer ficar ou não, vai querer voltar pra eu me organizar. Daí em outubro ali ela falou que ia querer ficar em casa. E eu, uau, que legal. E a Leandra ganhava bem, assim, praticamente, era metade da nossa renda, né? Tu era um gigolô. É. Daí, desde então, eu comecei a correr atrás, assim, e a gente sempre decidiu, assim, a gente manter o nosso dízimo, a gente não queria diminuir, e eu entreguei nas mãos de Deus, assim, e comecei a correr atrás de serviço. E ela recebia até quando? Até dezembro? Até dezembro. Janeiro. Isso, daí, a princípio ia até dezembro, daí, a licença dela fechou e entrou em férias escolares. Entendi. Daí o salário dela se manteve ali, né? Até janeiro e fevereiro, né? Isso, metade de fevereiro agora. Ok. E aí? Daí E tu orando? Daí eu comecei a orar e comecei a Todos trabalhar, né? Trabalhar bastante. Daí foi em fevereiro agora, eu recebi uma proposta de uma outra agência para trabalhar. Eu trabalho nessa agência que eu estou hoje, eu trabalho com modelo presencial. E eu queria ter mais tempo com o Murilo, com a Leandra. E eu recebi essa proposta para trabalhar no modelo 100% home office. E o salário, e a vaga lá é de gestor de toda a área da criação. Uhum. E o salário que eu vou receber lá cobriu o salário que eu e a Leandra a gente recebia. E tu falou para mim bem assim, ó, 2 coisas chamaram minha atenção. Vai ter pessoas aqui que vão pensar, o Jack tá falando isso porque envolve o dízimo. E cara, quem me conhece antes de pastorear a igreja sabe que eu estaria alegre com isso aqui também. A Thalita conta testemunho quando ela era guria, que ela deu o dízimo dela e ela não tinha dinheiro para comprar as fichinhas de ônibus. Mas a gente é da época dessa fidelidadezinha bobinha para as pessoas. Sabe essa bobagemzinha de ser fiel na oferta, fiel no dízimo, não ser avarento? Isso é coisa dos crentes antigos. Agora nós ficamos pensando um monte, sabe? Mas a gente é vintage. E o Oribes disse para mim assim, cara, nós continuamos dando o nosso dízimo, né? Confiando em Deus. E a segunda coisa que me chamou a atenção foi o que tu disse assim para mim, assim, ó. E foi exatamente quando acabou o salário da Leandra, entrou esse salário. Não deu nem tempo de dar nenhum déficit assim, nem nada. Nem menos, nem a mais. Exatamente o que precisava. Nós estamos aqui, cara, para lembrar você uma coisa. Quem sustenta a tua casa é Deus. Verdade. Não é o teu trabalho.
O trabalho é um meio que Deus usa. Elias não tinha trabalho nenhum, Deus usou corvos. Deus sustenta o seu povo. Ele é o doador do pão. É por isso que nós oramos: Pai nosso, nos dá o pão de cada dia. E o pão de hoje, Ele dá hoje. Ele não dá antes. Ok? E o pão é de quem? É nosso, não é meu. O pão é nosso. Isso também envolve nossas doações, nossa generosidade. Ok? E é bom ter esposa em casa, né? Bah, é outra vida. A Leandra também está muito mais feliz. Bota mais aqui, acho que o pessoal não está te vendo. A Leandra também está muito mais feliz, tá faceira ali com o Murilo, vendo cada... E eu também agora estou feliz que o cara trabalha fora, daí perdia muitas coisas, né? Agora eu vou poder estar mais próximo deles, assim. Vamos lá. Já vai vir o próximo, né, cara? É isso aí, Estamos meu. na luta. É isso aí. É isso aí, é pênalti sem goleiro. É isso aí, cara. Tá. Vamos orar? Vamos orar? Pessoal, o Oribis vai orar por você nesse momento. Nós vamos responder ao Senhor com uma oferta exponencial. Nós temos muitas contas essa semana. E esse testemunho é para encorajar você. É para lembrar você que o teu Deus, Ele não cuida só do teu perdão, Ele cuida também do teu bolso. Ele cuida também da tua carteira. Não é teologia da prosperidade, mas também não é teologia da miséria. É teologia da generosidade. Ok? Amém? Vamos responder ao Senhor? Feche os olhos. Quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé, vai vir encear, vai responder cantando e vai buscar o seu Enzo. Ok? Feche os olhos. Oribis. Senhor Jesus, Pai, muito obrigado. Tu és um Deus bom, Senhor, um Deus santo e justo. O Senhor supre todas as nossas necessidades. Senhor, muito obrigado pela tua palavra aqui. Pedimos que nesse momento, Senhor, o Senhor venha de encontro a nós aqui. Que a tua presença se manifeste aqui, Senhor, de maneira real. Toque em nossos corações, Pai. Que os nossos bolsos sejam voltados a Ti, que as nossas finanças Te sirvam, que os nossos bens, as nossas riquezas, Senhor, contribuam para o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Converta os nossos corações, Senhor, as nossas vidas a Ti. Por favor, Senhor, que a Tua palavra ela seja eficaz em nossos corações. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, manifesta a Tua presença aqui, Senhor. Erga-nos na força do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor, mais do que nunca, Senhor. Por favor, erga aqui plantadores, Senhor. Erga aqui, Senhor, homens e mulheres de Deus, Senhor, com fidelidade, Senhor, com compromisso com o Teu evangelho, com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Por favor, Senhor, derrama do Teu Espírito, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Por favor, Senhor. Que esse dia, Senhor, seja um divisor de águas nas nossas vidas, Senhor. Que aqui, Senhor, seja um momento, Senhor, em que nós nos entregamos toda a nossa vida, Senhor, e que não sobre nada, Senhor, que nós não retenhamos nada, mas tudo seja colocado diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, por favor, que o fogo do Teu Espírito, Jesus, o fogo do Teu Espírito Santo queime as nossas obras da carne, Senhor. Por favor, encha-nos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti para plantarmos igrejas, para anunciarmos o Teu Evangelho, para fazermos, Senhor, que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Por favor, Senhor, erga-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Por favor.